Estamos de volta com o nosso Agro Record aqui pela Record Paulista. Falamos de tudo. Falamos de café, bebida especial, falamos da tecnologia empregada, na produção de leite. Agora é hora de falar de comida boa. Não precisa ser necessariamente um grande prato sofisticado, até porque a sofisticação depende do gosto e do paladar de cada um. Você concorda comigo? Se não concordar, tá tudo bem também, ué. E hoje nós vamos trazer para você a abobrinha. Ela é chamada de abobrinha paulista, mas poderia ser abobrinha recheada. Pensa num trem gostoso, hein? Uma delícia, vai! Receita do agro de hoje, direto de um restaurante famosíssimo na Zona Sul de Bauru, especialista em comida sustentável. Mais uma vez aqui com a gente, Érica Morandi. Seja bem-vinda, Érica. Qual é o prato de hoje? Bom dia, muito obrigada. Bom, hoje a gente vai fazer uma abobrinha, abobrinha paulista, recheada com uma farofinha de quinoa. Bacana, a hashtag fica a dica pra você, portanto, que tá precisando de um alimento desse tipo. Às vezes a gente tá com aquele momento, que precisa dar aquele gás anti-inflamatório, tá aqui natural pra vocês. O que a gente vai precisar, Érica? Então vamos lá, nós vamos começar, nós temos aqui, de ingredientes. Nós estamos usando a abobrinha paulista, essa daqui é a abobrinha paulista. Você vai pagar aí para R$ 1,49 o quilo dela, ou seja, super acessível, tá? Então, a abobrinha. Aqui eu tenho a quinoa que já está demolhada, cenoura, algumas ervas frescas. Aqui eu tenho o tomilho, a sálvia, um mix de sementes, páprica, farinha de mandioca, aveia, azeite, cebola, chia, requeijão. O meu é um requeijão vegetal, sal e o alho e a cúrcuma. Vai servir quantas pessoas? Aqui a gente vai fazer 2 pessoas bem servidas. Vamos lá então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai tirar aqui a semente da abobrinha, tá? Lembrando que ela é uma abobrinha que cozinha super rápido, a gente vai fazer ela no forno. Todas as abobrinhas, elas contêm muita água. Então, se a gente cozinhar, ela vai ficar molenga demais se cozinhar em água. Então, a gente opta sempre para trabalhar com a abobrinha a versão no forno, E aí, então, a gente vai preparar aqui, tirando a semente. Lembrando que a semente, se você secar ela e você salgar, ela também, e dar uma torradinha nela, ela também vira, você pode comer, vira um snackzinho aí. Isso tudo é aproveitado aqui. Aqui sim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a abobrinha, tá? Que eu vou preparar ela para ir pro forno, tá? Vou jogar o azeite. O tempero aqui, ele fica de acordo com o que vocês quiserem, tá? Vou dar uma sugestão, mas é a gosto de quem vai fazer. Aqui eu tenho uma páprica, eu estou usando a páprica defumada. Mas você tem a picante, você tem a páprica doce, aí vai de acordo com o paladar de cada um. Estou usando a cúrcuma, tá? Uma pitadinha de cúrcuma. Opa! Aqui eu vou usar as ervas frescas. Então, eu tenho aqui a sálvia. Talvez esse seja o elemento um pouco mais difícil de vocês acharem, porque essa daqui veio direto da horta da minha filha. Então, é mais difícil de você encontrar em mercado. Mas encontra, tá? Dá para substituir por outra coisa? Você pode pôr o orégano, pode pôr aquelas ervas secas, sabe? Um mix de ervas, não tem problema. Agora eu vou levar para o forno por meia hora num fogo de médio baixo. Enquanto a nossa abobrinha está assando, a gente vai pegar aqui a quinoa que já ficou demolhando por umas 6 horas, tá? Então, é necessário que a gente faça esse demolho para tirar dela o ácido fítico dela. Aqui eu tenho meia xícara, tá? De quinoa, porque depois que ela cozinhar, ela vai dobrar de tamanho. Então, aqui eu tô colocando a quinoa já em demolho. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: como a gente está fazendo uma farofa, o ideal é que ela não cozinhe demais. Ela tem o ponto, porque eu quero que ela fique crocante, tá? Se eu deixar cozinhar demais, ela vai ficar uma pasta.
Então, eu vou mostrar para vocês o ponto certo. Como ela já ficou em demolho, a cocção dela é rápida. Enquanto ela cozinha, inclusive, a gente já pode começar a refogar os ingredientes dela, tá? Eu vou usar o azeite, né? O restante do meu azeite. Eu vou colocar primeiro a cebola, porque a cebola, se eu colocar o alho primeiro, o alho queima. Então, a gente usa primeiro a cebola, que aí ela vai dar uma dourada. Quando ela começar a dourar, eu venho com o meu alho. Agora, aqui, eu venho com a minha cenoura. Deixa eu ver aqui, e vamos refogar. Se você não tiver cenoura em casa, você põe o que você tiver de vegetal, né? Eu gosto, você pode pôr um repolho roxo, vai ficar muito bonito também. Eu gosto muito de brincar com as cores, né? Então aqui eu usei a cenoura, tá? Então a gente dá uma murchadinha na nossa cenoura. O que você observa aí para saber se está no ponto? Abrir um olhinho aqui, olha. Você percebe que alguns já começaram. A gente fala que é abrir um olhinho, sabe? Ela começa a ficar, em algumas, já mais translúcida. Esse é o ponto. Se você deixar cozinhar demais, ela vai ficar mole demais. E aí agora a gente vai mexer na abobrinha enquanto eu espero a minha quinoa chegar. Abobrinha depois de 20 a 30 minutos no forno, 180 graus, forno médio. Olha a cara dela. E aqui, tá ok? Olha, não totalmente mole, mas macia, né? Como eu falei pra vocês, eu opto por esse ponto mais al dente. Mas é uma questão de preferência também, né? Tem gente que já gosta de vegetal mole. Eu não sou dessas, não. Eu gosto de sentir o vegetal. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos tirar um pouquinho dessa polpa que ficou aqui. Nós vamos raspar essa polpa. Por quê? Primeiro, para nossa farofinha parar aqui, né? E ao mesmo tempo, a gente também não vai jogar isso fora. A gente vai misturar com o nosso requeijão. Vou misturar com o meu requeijão. Vocês podem passar, dependendo da quantidade. Aqui eu tô fazendo uma só na mão, tá fácil, né? Mas se vocês estiverem fazendo para a família toda, e aí for bastante, pode passar no mixer, pode passar no liquidificador, tá? Aqui eu não tenho essa necessidade, porque a gente tá trabalhando só com uma abobrinha, tá? E agora eu vou escorrer a minha quinoa, ok? Vou adicionar agora a minha cenoura à quinoa. Pra gente deixar essa quinoa mais sequinha, com uma cara de farofa mais sequinha, a gente vai enriquecer, embora a quinoa já seja um alimento considerado completo, mas a gente vai enriquecer ela mais ainda, tá? É uma farofa bem nutricional. Aqui eu vou acrescentar ômega 3 em forma de chia, tá? Pode pôr uma colher. Nós vamos pôr fibra, que é a nossa aveia, a nossa farinha de mandioca, que vai deixar ela mais sequinha e com cara de farofa, né? Uma pitada de sal, a nossa cúrcuma, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, a nossa páprica. Eu vou colocar, eu sempre tenho em mãos um mix de semente de abóbora, semente de girassol e eu tenho também o gergelim preto, tá? Então eu coloco, ele vai fazer às vezes de uma castanha na farofa, vai trazer a crocância e também a variedade de propriedades nutricionais bem diversa. A nossa farofinha tá linda e pronta. Vai preparar essa abobrinha já para servir, tá? Pode parecer inofensivo, mas a quantidade de fibras que você tem aqui, ela vai te saciar por muito tempo. Então, por isso que eu falo que é um lanche super nutritivo, super desintoxicante aí, né? Esse calor, então? Esse calor e depois de festas. E aí, por último, a gente vem aqui com alguns microverdes, que também têm as suas propriedades, né? Não é só enfeite.
também tem aí uma diversidade de propriedades. E pronto, vocês têm um lanche delicioso, altamente nutritivo e proteico. Quem acha que planta não tem a base proteica, a quinoa é rica em proteína também. Tá? Então ele é um alimento completo, é um prato completo. A nossa abobrinha recheada com farofa de quinoa tá, gente, uma delícia, certo? Olha só, a Érica vai cortar aqui para você ver como é que fica a textura. Olha lá. Facilmente o garfo aí dá aquela furadinha, pega a farofinha e... Levíssimo esse prato, gente. Dá pra comer uma inteira dessa tranquilamente. Sem pesar na consciência. Sem pesar na consciência. E depois é só felicidade. É. Dito isso, ponto final em mais essa edição do Agro Record aqui pela Record Paulista. Muito obrigado pelo carinho da audiência, a preferência. Principalmente, hein? Digo, repito, não canso de falar, pelo carinho da confiança. Esse impagável, tá? Nos vemos ao longo de toda a semana no Balanço Geral, no Esporte Record Interior, mais especialmente no próximo domingo para mais um Agro Record. Tchau, pessoal, até sempre!